Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus delega os seus anjos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 1. Vou ler versículo 9, depois 12 e 13. Dizem assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. 16 de março de 2025, quero pedir desculpas pelo horário, já bem avançado, em relação à nossa publicação habitual aqui. No motivo superior, nós estamos hoje fazendo de uma forma mais, posso dizer, atrasada, Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Deus delega os seus anjos, Deus dá, determina, dá legalidade para os seus anjos agirem, em seu nome. É isso que significa delegar, algo, alguém que tem o poder e dar para outra pessoa representá-lo. E os anjos do Senhor, os anjos do Senhor, eles estão exatamente a serviço daqueles que Deus, os tem como servos. E há um exemplo claro disso aqui, nessa leitura base que eu li, onde observamos que Jesus, logo depois de ser batizado, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ser provado, para ser tentado. E eu quero assim trazer uma observação no sentido do batismo aqui. É claro que é só uma metáfora que eu vou fazer, mas quando o ser humano comum ele decide entregar-se a Jesus, ele passa a ser aquela pessoa, antes mesmo se não for batizado ainda nas águas, claro, mas ele é como se fosse um batismo, Ele é batizado. E é nessa metáfora que eu quero falar que quando você, a senhora, o senhor e eu fomos batizados, ou seja, aceitamos Jesus, é uma metáfora na questão do batismo, porque mais na frente tem aquela profissão de fé e a gente desce as águas com o batismo tradicional e tudo mais. Eu estou falando assim, na decisão, decidimos, nós fomos batizados, selados ali. E a partir daquele momento, semelhante a Jesus no sentido do batismo que ele teve aqui em águas, a gente passa a viver um período de testes, de tentações. Nós somos impelidos também para o deserto. É por isso que quando muitas vezes a pessoa que é recém-convertida, no meio da luta, diz assim: poxa, quando eu não era crente, quando eu não aceitei Jesus ainda, eu não tinha aceitado, eu não passava por isso. Mas agora, é tanta luta, é tanta prova. É o exemplo mais ou menos que eu quero dar do que aconteceu com Jesus. A decisão de ser servo de Deus, ela implica nesses testes. Por quê?
porque nós vamos lutar de frente contra o inimigo de Deus, né? Contra o inimigo nosso, contra a nossa carne, contra o mundo e contra principalmente o diabo e seus demônios também. Então, quando Jesus chega nesse local deserto e passa ali 40 dias e 40 noites, a gente observa que, quando diz o versículo 13, ele foi tentado por Satanás e vivia entre as feras. Vamos trazer aqui para o lado figurado. Além de nós sermos tentados por Satanás, também pelo diabo, nós vivemos entre as feras. E essas feras não são obrigatoriamente animais selvagens, mas são seres humanos, muitas vezes, que agem, né? que protagonizam ações, situações também piores do que os animais, as feras, né? do campo. Mas mesmo nesse local, entre os inimigos, entre as feras, veja o que aconteceu com Jesus e o que acontece com a gente também. Os anjos o serviam. Então, a lição que eu quero deixar hoje para cada um de nós, baseado nessa leitura, é que você, a senhora, o senhor, depois que aceitou Jesus como Salvador, metaforicamente eu falei como batismo aqui, e logo em seguida passa a viver uma vida de deserto, de prova e dificuldades. Jesus mesmo disse que no mundo a gente, servo dele, teríamos muitas provações, tribulações, mas ele mandou a gente ser animado. E quando a gente observa que mesmo diante dessas situações difíceis que a gente vive, a gente vai subsistindo, a gente vai recebendo um livramento aqui, outro ali, Deus vai suprindo nesse deserto uma necessidade aqui, outra ali. Isso é porque os anjos do Senhor, mesmo a gente no meio dessas feras e no deserto, mesmo Satanás nos tentando, os anjos do Senhor estão junto da gente, nos servindo. Como o salmista diz, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, ele está para nos proteger, para nos servir. Os escritores hebreus falam que eles são ministradores de Deus para serviço dos seus santos. Então, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, guarda essa palavra de que você não está sozinho e sozinha nesse deserto, no meio dessas feras, né, tentado por Satanás. Saiba, os anjos do Senhor estão com você e estão para te servir. Guarde essa palavra, creia nessa palavra e não tenha medo desse deserto, porque os anjos do Senhor, Deus já delegou, né? Deu a vontade dele, passou, né, de uma forma delegada para os anjos servirem a cada um de nós, nos dando livramentos, suprindo nossas necessidades, nos fortalecendo, nos dando graça no meio desse deserto, até a gente chegar na Canaã celestial. Obrigado pela compreensão do horário diferente hoje. Obrigado também por ter você, a senhora, o senhor, ouvido. Agradeço aos novos inscritos. Que Deus abençoe. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.